Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui presentes para falar de algo de suma importância. Aqui quem vos fala é o pastor Wagner Ferreira. Estou aqui na minha sala em momento de oração, de reflexão, preparando esta pequena aula sobre o que Deus fala a respeito da importância da gente estar dizimando e ofertando na casa do Senhor. Queridos, qual a importância do dízimo na vida do cristão? Essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer constantemente dentro da igreja, com os novos convertidos, com os irmãos que estão já há muito tempo na igreja. Qual a importância do dízimo na vida do cristão? Essa é uma pergunta que nós devemos responder, né? No início da palavra de Deus, nós devemos responder. E automaticamente vem uma outra pergunta, né? Por que Deus deseja que nós venhamos ser dizimistas? Para entender um pouco essa ordenança de Deus a respeito do dízimo, nós precisamos entender a etimologia do dízimo. Né? A palavra dízimo ela aparece várias vezes na Bíblia. Ela vem do hebraico maaser, que significa décima parte. E essa palavra maaser ela é derivada de uma outra palavra hebraica que é chamada de palavra raiz, que é aser, significa décimo. Então, aser, décimo. Então, décima parte. E quando a Bíblia ela foi traduzida para o grego na Septuaginta, essa palavra maser, ela tem uma nova tradução, que é a palavra decatanon, que significa décima parte. E do grego também foi traduzido por Jerônimo, quando traduziu a Bíblia do grego para o latim, ficou em décima. E depois Ferreira da Almeida, quando foi traduzir a Bíblia em português, deixou a palavra dízimo para a gente. Né? Então essa palavra maaser do hebraico, ela se encontra em Levítico 7, 30 a 33, Números 18, 21 ao 32 e Deuteronômio no 12, 5 ao 18, também Deuteronômio no 14, do 22 ao 28. E, irmãos, se nós formos entender essa palavra na tradução bíblica, maaser, ela é dividida em três grandes partes, né? Que todo servo de Deus, quando contribui com gratidão, que pode contribuir com prática de gratidão, ele vai praticar em três partes, né? Uma delas é a oferta alçada, que é o ato de gratidão, quando alguém cata uma oferta e entrega a Deus, por uma vitória que o Senhor conquistou, uma vitória que Deus deu na vida dela, que ela conquistou, ela vai ofertar ao Senhor. O voto, que é uma ação de compromisso, quando você faz um voto a Deus e Deus cumpre a parte dessa oração que você fez. E também o dízimo, que é a fidelidade das primícias. Né? Mas então por que o cristão deve dizimar? É simples, está em Joel capítulo 1 ao 4. Joel, o profeta Joel, ele vai viver no ano 800 antes de Cristo, né? Ele vai pegar um momento muito conturbado, né? na fé na fé israelita.
e ele vai profetizar, né? Deus vai revelar para ele que uma praga de gafanhoto vai invadir a terra, né? E futuramente outra praga que os exércitos assírios vão invadir a terra também, destruir tudo. E Deus vai mostrar para Joel que aquele cristão que é fiel a Deus, porque o povo vai sofrer as consequências porque não se tornou fiel a Deus, então Deus vai mandar uma praga de gafanhoto, depois vai mandar outra praga, que são os assírios, que vai levar o povo cativo, por desobediência a Deus e não cumprir com o ano sabático de Deus, com as promessas de Deus, com a ação de Deus de dizimar. Deus quer que o cristão dizima porque ele quer nos livrar da ação de Satanás, né? Então, todo cristão que dizima, existe quatro potestades que Joel vai dizer ali no livro dele, que é o cortador, o migrador, o devorador e o gafanhoto, no qual o devorador Deus vai citar lá no livro de Malaquias, que é o último profeta da Bíblia. Então, o cristão que dizima, ele cumpre com a palavra de Deus, e como está lá em Malaquias, Deus. Nada na vida a gente pode questionar a Deus em nada, mas Deus ele nos dá essa autoridade, fazer prova de mim, como ele fala em Malaquias, para o cristão que é fiel, que é dizimista, ofertante, que cumpre com seus votos de ação de graça ao Senhor. Deus repreende o cortador, o migrador, o devorador e o gafanhoto. São quatro potestades que agem na vida de todo ser humano que não obedece a sua ordenança divina. Tá? Nós vamos ver isso também, a importância de que a Bíblia dá, né, os homens importantes da Bíblia, como primeiramente o salmista, o rei Davi, né, salmista, grande rei Davi, ele vai dizer o seguinte: quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizesse? Davi está fazendo, ele está arrecadando aqui para a construção do templo, né? E ele não vai construir, quem vai construir vai ser o próprio filho dele, Salomão. Ele vai dizer: quem sou eu, o rei Davi? Quem é o meu povo para que pudesse fazer tanto assim para o Senhor, como construir um templo para o Senhor? Se tudo vem de ti, nós apenas te damos o que vem das suas mãos. O próprio também filho de Davi, quando construiu o templo, né, deixa pronto o templo, ele vai falar, vai dar um conselho, né, para aqueles que servem a Deus. Vai dizer lá em Provérbios 3, 19, 10: honra o Senhor com os teus bens e com as tuas primícias da parte de todos os seus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. E Salomão se tornou o mais rico da história da humanidade. Né? E Atos dos Apóstolos vai dizer que essa mesma ordenança de Deus vai continuar dentro, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, porque Paulo ele vai dizer, né, em tudo que fiz. Paulo ele é um homem muito rico, né? Ele tinha cidadania romana, então quando ele vai pregar o evangelho, ele dá tudo que ele tem, ele dá aos pés do Senhor, ele entrega a Deus. Ele não só entrega os bens materiais que ele tinha, mas ele também entrega o trabalho dele, ele entrega a vida dele. Ele fala: mostrei a vocês, mediante o trabalho árduo, que devemos ajudar os fracos. Lembrando as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Então Paulo ele cumpre, junto com os apóstolos, ele cumpre essa ordenança de dizimar e ofertar na casa do Senhor, porque nós vamos entender lá na frente, quando a gente estiver terminando essa aula aqui, que a ação de contribuir, dizimar e ofertar para o Senhor é contribuir com a pregação do Evangelho. Muitos não são chamados para a missão, para o púlpito, para ser pastor, para ser missionário, mas são chamados a contribuir financeiramente para manter a obra em pé. Tá? Agora, para a gente voltar um pouco para o Antigo Testamento, tem muita gente que fala: não, eu não dou o dízimo porque o dízimo ele é da época da lei. A pessoa que fala isso, ela não conhece a Bíblia, né? Porque o dízimo é muito antes da lei. Antes da lei. Abraão deu dízimo ao Melquisedeque, está lá em Gênesis
14, 18 a 20, né, o pai da fé, Abraão deu o dízimo dos despojos que ele conquistou contra a guerra dos 7 príncipes que invade a região ali, a região de Sodoma e Gomorra, né, a região do Mar Morto, que era fértil nessa época, porque houve uma briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, e Ló escolhe as campinas verdejantes do Jordão. E é impressionante, Ló ele vai perder tudo nas campinas verdejantes, e Abraão, que era dizimista e ofertante, no deserto Deus vai prosperar. Então, aquele que é dizimista e ofertante, no deserto Deus prospera. E esses 7 reis amalequitas vão invadir a terra de Sodoma e Gomorra e vai levar a família de Ló cativa, né? Então Abraão vai ficar sabendo disso, ele vai atrás desses 7 príncipes, toma tudo deles, pega Ló, o seu sobrinho, de volta, e quando volta, entrega dízimos a Melquisedeque, que é o rei de Salém, que é Jerusalém em hebraico, né? Então Abraão, Isaac e Jacó também têm as mesmas procedências de estar dizimando ao Senhor. Jacó, em Gênesis 28, 22, quando ele foge de Esaú, ele toma a primogenitura de Esaú, né? Esaú menospreza a primogenitura de Deus, a bênção de Deus, e passa para Jacó. Jacó ele vai sair da terra da mãe, da terra onde ele está, na terra de Midian, ele vai lá para Padã Aram, na região dos seus avós, né? E ele sai sem nada, né? Ele sai sem nada, e no meio do caminho ele para ali na região de Betel, né? E ele tem aquele sonho da escada, né? Anjos descendo do céu e subindo com as orações, trazendo bênção. Ele fala: se Deus me prosperar e me der vitória nessa caminhada, certamente eu vos darei dízimos. Por que ele diz isso? Porque quando Jacó ele sai da casa do pai e da mãe, fugido do irmão, ele só sai com uma trouxa, né, de roupa, uma sacola de roupa, e foge. E naquela época, os viajantes eles levavam uma pequena fortuna em dinheiro, porque eles iam fazer a vida em outra região. E quando eles chegavam naquela outra região, eles casavam, né, com as filhas das pessoas que moravam ali, porque ali casar com a filha de alguém que morava ali era uma aliança, né, que eles faziam. Mas para isso eles precisavam dar o dote. Por isso Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, e Labão engana Jacó, e ele casa com Lia. Depois, quando passa o tempo de noivado, de casamento, ele casa com Raquel e fica 14 anos servindo a Labão para pagar o dote. E Deus o prospera, porque daquele momento em diante ele começa a ser dizimista na casa do Senhor. Por isso que é importante dizimar. Dízimo na lei mosaica. A gente reclama demais, né? Tem muita gente que reclama demais porque dá dízimo de 10% e esquece que naquela época, na lei mosaica, haviam 3 dízimos, né? Havia o dízimo dos levitas, o dízimo levítico, que está ali em texto de Levítico 27, do 30 a 32, e Números 21 ao 6. Porque veja bem, irmãos, tem gente que fala 12 tribos de Israel, mas na verdade não são 12 tribos, são 13 tribos de Israel. Porque a linhagem de José do Egito vai sair 2 tribos, que é Efraim e Manassés. E Levi, que é a tribo espiritual, fica com a parte de adoração de Deus. E as outras 12 tribos dava dízimo para uma tribo só, que era a tribo de Levi, que era o dízimo dos dízimos. Dava aos sacerdotes levitas, né? Então os levitas ficavam rodando entre todas as tribos com a arca, e eles recebiam dízimo de todas as tribos por onde eles passavam. E quando eles passavam, a tribo que não dava, o cidadão daquela tribo que não dava dízimo aos levitas, essa pessoa recebia uma multa de 1/5 da dívida do dízimo, que não deu, e ainda Deus não fazia chover na terra do
o cidadão, e também não florescer, não nascer nada na terra dele. Também havia o segundo o dízimo dos pobres, que está em Deuteronômio 14, 22 a 26. Os pobres, eles não, a ordem de Deus está lá em Isaías, que não houvesse pobre na terra, porque a terra foi dada para eles por Deus, né? Porém, com a ganância do homem, vai entrar na lei mosaica o ano do liverato, né? O ano do liverato são um quinquênio, né? Então a terra deveria voltar. Por exemplo, eu vendia terra para uma pessoa, não vendia, arrendava a terra, porque a terra, quando chegava no ano do jubileu, perdão, no ano do jubileu, a terra tinha que voltar para o antigo dono, mas durante esse tempo as pessoas ficavam pobres, porque vendiam a terra e perdiam o dinheiro. Ficavam pobres, então havia o dízimo dos pobres. Também havia o dízimo do ofertante levita, está lá em Deuteronômio do 14, 27 ao 29, tá? Que era dado em 3 anos. Tá? Então o israelita, na época da lei mosaica, dizimava 30% de toda a sua renda. Bem? E o dízimo na monarquia, na lei? Porque, veja bem, de Moisés até Samuel, era a época dos juízes. Né? Moisés, o grande legislador, sacerdócio e juiz, e Samuel também, um legislador, apesar que Samuel não fez muita lei, né? Mas era sacerdócio e era juiz. Ele vai ungir a Saul rei. Né? E Saul ele não vai tomar posse de todas o território das 12 tribos. Ele vai tomar posse só de três tribos só apenas. Mas Davi vai unificar todas as 12 tribos e vai centralizar a fé em Jerusalém, trazendo os levitas para a cidade santa. Né? Ele vai criar uma Jericó nova e vai tornar essa Jericó nova a sede dos sacerdotes levitas, né? E salmistas. Por isso tem aquela parábola de Jesus, né, do bom samaritano, que a cidade morada dos sacerdotes levitas salmistas era Jericó nova. Mas em 1 Samuel 15 a 16 está lá o dízimo da monarquia, porque havia 88 mil na época de Davi, sacerdotes, levitas e salmistas. Era gente demais. Né? E depois da queda dos reis, mediante o pecado, Deus vai permitir que o povo vai ser levado de cativeiro. Havia o dízimo do exílio, né? Na lei, na época do exílio babilônico, né? Então, continuou o dízimo, não parou o dízimo, mesmo no exílio. Porque na Babilônia vai se criar, está lá, as sinagogas, está lá em Ezequiel 44, 30. Na Babilônia que vai surgir a sinagoga, onde Jesus vai pregar nas sinagogas, as sinagogas vai surgir na Babilônia. E eles também dizimavam na Babilônia. Também havia o dízimo do pós-exílio, quando o povo volta depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia. Neemias e Esdras vão erguer o templo, né, junto com o templo e os muros de Jerusalém, mas também vai ter o dízimo pós-exílio. Está lá em Neemias 10, 37 e Malaquias 3, de 7 a 12. Então a prática do dízimo nunca parou no Antigo Testamento nem no Novo Testamento. E o dízimo no Novo Testamento? Porque tem muita gente que diz, não, eu estou na graça. Eu estou na graça, se eu estou na graça, pastor, então Jesus cumpriu a lei. Não, Jesus cumpriu a lei, mas Jesus também ele fala que nós devemos dizimar. Está lá em Mateus 23, 23. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, dais o dízimo da hortelã e do entro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devereis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Que está dizendo? Vocês devem dar o dízimo, vocês devem ofertar a Deus, vocês devem trazer o que é de Deus,
Mas vocês não podem negligenciar o para que isso é feito, que é a lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Então, o dízimo é para manter a casa de Deus, para trazer justiça, misericórdia e fé aos necessitados. Na época de Jesus Cristo, Jesus dá esse puxão de orelha neles, porque havia 6.000 fariseus e saduceus. Então eles usavam o dízimo para benefício próprio, para enriquecimento próprio. Eles vão criar um tesouro do templo chamado Corban. Eles pegavam e desviavam o dízimo de Deus para esses tesouros. Né? Entendeu? E Jesus também disse em Lucas 18, de 11 a 12. A igreja dava tudo o que tinha. A igreja não dava só 10%, dava tudo o que tinha. Em Atos dos Apóstolos, a gente vê o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 16, 2, ele falando a respeito do dízimo. Aí tem uma pergunta muito simples que às vezes as pessoas fazem para mim, que é: pastor, eu negligenciar o dízimo é pecado? É pecado. Quem negligencia o dízimo é pecado contra Deus. Está lá em Coríntios, 2 Coríntios 11, 7 a 9. Sabe por quê? Veja bem, hoje nós estamos vivendo na época da graça. Então a ordem da época da graça é dizimar ao Senhor. O mínimo que a gente pode dar é 10% que Deus pede. Só isso. Ainda tem gente que acha que é muito, né, irmãos? Mas olha só a igreja primitiva. Abre lá em Atos dos Apóstolos. O que a igreja primitiva fazia? Atos dos Apóstolos 4, 32 e 37. Olha o que diz. Os apóstolos dizendo: era um coração e alma da multidão dos que criam. Era um só, o coração e a alma. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuíam era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. Os apóstolos davam com grande poder testemunho, ressurreição do Senhor, e todo lhe havia abundância de graça. Não havia entre eles necessidade alguma, pois todos os que possuíam herdades ou casas vendiam e traziam aos pés do que foram vendidos, e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam-se a cada um segundo a sua necessidade. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, levita, possuía uma herdade, ou seja, possuía uma casa. Vendeu e trouxe aos pés dos apóstolos e depositou aos pés dos apóstolos. É interessante, irmão, que se nós olharmos aqui, se nós vermos, nós percebemos que Ananias e Safira, eles não obedeceram isso do Senhor Jesus e eles foram castigados por Deus por causa disso. Ananias e Safira, eles morreram. Eles morreram porque o que eles faziam? Eles usufruíram dos bens da igreja, usufruíram dos bens da comunidade no tempo que eles viveram ali, mas eles tinham uma terra, eles tinham um bem. Tá? No momento que eles estavam vivendo da igreja, dos dízimos, das ofertas dos irmãos, eles, eles comiam e bebiam muito bem. Porém, irmãos, quando eles venderam uma propriedade que eles tinham, eles não queriam dar o dízimo nem a oferta ao Senhor. Eles mentiram ao Espírito Santo quando foram ofertar e dar o dízimo na casa de Deus. Nós vemos a consequência em Atos capítulo 5. Que Pedro vai falar na linha Safira: por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Vocês mentiram a Deus, não mentiram a nós. E mentir a Deus é pecado, né, irmãos? Então, negligenciar o dízimo é pecado. Amém? Por que pecado? Tem alguns irmãos que dizem o seguinte, assim: não, mas eu não vou dar dízimo para a igreja não, porque vai para o pastor, vai para o fulano, vai para... Não, irmãos, quando você dizima a Deus.
Está dando dízimo a Jesus, porque Jesus recebe o dízimo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o sacerdote eterno. Né? Jesus Cristo ele é da tribo de Judá, não é da tribo de Levi. Só que Jesus pertence a outro sacerdócio, porque Jesus é o novo Adão. Não tem pecado. Bem? Jesus ele é o profeta, Jesus ele é o sacerdócio, Jesus ele é o sumo sacerdote, ele é o juiz, ele é rei, ele é tudo. Dízimo é obrigado a dar? Irmãos, nem ir para o céu você tem muita gente é obrigado. Tem gente que não quer ir para o céu. A gente prega o evangelho, o cara não quer ir para o céu, o cara quer ir para o inferno. Então o dízimo não é obrigado. O dízimo você dá de coração. Deus quer uma ação voluntária, Deus não quer uma obrigação. Porque aquele que dá por amor, não dá por obrigação. Mas por que tem muita gente que não dizima? Porque tem muita gente que gosta de servir a mamão. Lá em 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, Paulo fala. Aquele que ama o dinheiro é uma idolatria. Aquele que ama o dinheiro é uma idolatria. Jesus fala isso lá no Sermão do Monte. Em Efésios 5 também Paulo fala isso. Amém, queridos? Então isso é de suma importância para você entender. Para você entender. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Espero que tenha ajudado essa pequena explanação que nós tivemos aqui. Amém? Fique na paz.